Olá, os Estados Unidos pediram à Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas para que considere as necessidades de segurança e não condene Israel pela ocupação de territórios palestinos, nem ordene uma retirada imediata. Desde segunda-feira, a partir de um pedido de 2022 da Assembleia Geral da ONU, o Tribunal de Haia, na Holanda, examina a legalidade da ocupação israelense, que completa 57 anos em junho. Em nome do Departamento de Estado norte-americano, o advogado Richard Vissack, que argumentou que qualquer movimento para a retirada da Cisjordânia e da faixa de Gaza precisa levar em consideração as necessidades da segurança de Israel. Israel enviou um comunicado à corte rejeitando a legitimidade do caso, então os Estados Unidos apresentaram a defesa de Israel. A retirada dos territórios árabes ocupados na Guerra dos Seis Dias, em 1967, só seria viável dentro de um acordo de paz, alegou o representante norte-americano, e é o que o governo Joe Biden está propondo ao defender um acordo de paz que crie um Estado palestino convivendo com Israel, um país árabe e um país judeu. O Estado palestino será criado na Cisjordânia, na faixa de Gaza. Na terça-feira, o Brasil pediu a condenação do que chamou de ocupação ilegal e inaceitável. Em 6 dias, a Corte Internacional de Justiça vai ouvir argumentos de 51 países e 3 organizações internacionais. A decisão deve demorar meses e, neste caso, não será de cumprimento obrigatório, mas terá um impacto político, legal e moral. No outro processo, em que a África do Sul acusa Israel de cometer atos de genocídio na faixa de Gaza contra o povo palestino, a sentença será de cumprimento obrigatório, mas de difícil aplicação, porque qualquer medida condenatória dependeria da autorização do Conselho de Segurança da ONU. Neste caso, sobre a ocupação, o Tribunal de Haia funciona como uma consultoria jurídica da Assembleia Geral da ONU, emite um parecer que só terá peso político, legal e moral, pode influenciar nas negociações para criar a Palestina livre e independente. Em pesquisa do Instituto Democracia em Israel, 51% dos judeus de Israel e 77,5% dos árabes israelenses consideraram improvável uma vitória total de Israel na guerra contra o movimento de resistência islâmica, o Hamas. 84% dos que se identificaram como esquerdistas, 63% dos centristas e 55% dos direitistas não acreditam em vitória total na eliminação do Hamas. O primeiro-ministro Netanyahu insiste que a vitória está ao alcance. A maioria dos israelenses quer se livrar de Netanyahu, mas isso não significa que Israel vai eleger um governo de esquerda ou que o eleitorado vai eleger um governo que aceite a criação de um país para o povo palestino. O presidente de Israel, Yitzhak Herzog, criticou o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, um dos extremistas de direita do governo de Israel, por dizer que libertar os reféns não é a maior prioridade da guerra. O presidente disse que os representantes eleitos precisam agir com máxima sensibilidade. O total de palestinos mortos na faixa de Gaza durante a guerra subiu para 29.313, dos quais 12.300 eram menores de idade. Outros 7.000 palestinos estão desaparecidos, podem estar mortos sob os escombros. A tragédia e a fome se alastram pelo território. 2.200.000 pessoas não têm alimentação adequada. Com o colapso da ordem pública, palestinos famintos estão atacando os caminhões com ajuda humanitária com pedras e blocos de concreto dos destroços da guerra. Gaza se tornou uma zona da morte, desabafou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus. A advogada-geral das Forças de Defesa de Israel, o general Yifat Tomer Yerushalmi,
revelou na quarta-feira que descobriu condutas inaceitáveis e criminosas dos soldados israelenses na invasão de Gaza, inclusive declarações inapropriadas que encorajam abusos, aplicação de força não justificada, inclusive em presos, saques e destruição de propriedade privada sem autorização. Uma escalada da guerra em Gaza nos próximos meses pode elevar o total de mortes para 85 mil em 6 meses, projetam epidemiologistas da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos e da London School of Hygiene and Tropical Medicine da Inglaterra. Sem uma escalada, haveria 58 mil mortes só na guerra, sem contar as mortes por doenças e fome causadas pelo conflito. Mesmo se houver um cessar-fogo, a guerra ainda causaria um excesso de 6.550 mortes a mais do que seria normal em Gaza nos próximos 6 meses. O jornal saudita Elaf noticiou que Israel suspeita que o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, considerado o principal responsável pelo ataque terrorista, teria fugido para o Egito através de túneis, levando reféns israelenses junto com ele. Na Cisjordânia, mais 3 palestinos foram mortos num ataque noturno de Israel na cidade de Jenin. Pelo menos 395 palestinos foram mortos na Cisjordânia desde o início da guerra, deflagrada pelo ataque terrorista de 7 de outubro, em que 1.139 israelenses e estrangeiros foram mortos e 257 sequestrados. A violência sexual no ataque de 7 de outubro foi sistemática e amplamente disseminada, denuncia um relatório divulgado na quarta-feira pela Associação de Centros de Crise e Estupro de Israel, uma organização que defende vítimas da violência sexual. O relatório diz que o ataque do Hamas incluiu atos brutais de violência e estupro, com frequência envolvendo o uso de armas e muitas vezes contra mulheres feridas. Muitos estupros foram cometidos por gangues, por vários homens, atacando a mesma mulher, e muitas vezes foram cometidos diante de uma audiência de parentes, de amigos, de sócios, de maneira a aumentar a dor e a humilhação de todos os presentes. Os estupradores cortaram e mutilaram os órgãos sexuais e outras partes do corpo das mulheres. As mulheres israelenses se revoltam pelo pouco acolhimento da ONU às denúncias de violência sexual, que a violência foi cometida numa festa rave em kibbutz, em bases militares, e contra reféns levados para Gaza. Em Nova York, o jornal The New York Times havia publicado uma reportagem investigativa. Agora, o relatório mostra claramente que os abusos sexuais não foram incidentes isolados, nem casos esporádicos, mas parte de uma estratégia da operação do ataque terrorista a Israel. O governo da Suíça vai banir o Hamas, expulsar e negar a entrada no país de membros do grupo terrorista. A milícia extremista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, disparou foguetes Katyusha contra o norte de Israel. Seu líder, Sheikh Hassan Nasrallah, disse que houve 13 ataques nessa quarta-feira. A TV do Iêmen noticiou mais 5 bombardeios aéreos dos Estados Unidos contra instalações da milícia xiitas Aidit Ansar Allah, os partidários de Deus que atacam a navegação comercial no mar Mediterrâneo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu em Brasília o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken na sua primeira visita ao Brasil. Seria apenas um encontro de cortesia, mas a conversa durou quase 2 horas. Eles falaram sobre diversos assuntos, como a cooperação no combate à mudança do clima, à fome e à desigualdade social, as crises na Venezuela e no Haiti, as guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza. Blinken expressou o compromisso dos Estados Unidos de fazer parceria com o Brasil na agenda da presidência brasileira do Grupo dos 20, especialmente no combate à fome e à pobreza, na mobilização contra a crise climática
e na reforma da governança global, tema prioritário na reunião de chanceleres das maiores economias do mundo, que acontece no Rio ontem e hoje. Blinken fez elogios a Lula por seu papel na redução das tensões entre a Guiana e a Venezuela, na região do Essequibo. O secretário de Estado não comentou com a imprensa a crise diplomática entre Brasil e Israel, mas em Washington, um porta-voz do Departamento de Estado declarou que Blinken criticou a declaração do presidente brasileiro, comparando a guerra de Israel em Gaza ao Holocausto cometido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, e disse que a opinião dos Estados Unidos é que não há um genocídio em Gaza. Ambos defenderam a criação de um Estado Nacional Palestino. A colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, informou que o Brasil cogitou expulsar o embaixador de Israel, o que seria uma medida drástica, um grau abaixo do rompimento de relações diplomáticas. O governo brasileiro ficou revoltado depois da declaração de Lula com a humilhação do embaixador Frederico Mayer, obrigado a ir ao Memorial do Holocausto e ser repreendido publicamente, e a declaração de que Lula é persona non grata. O líder da oposição a Benjamin Netanyahu em Israel, Yair Lapid, mostrou que é possível, ao mesmo tempo, criticar Lula, pelo que ele chamou de ignorância e antissemitismo, e o primeiro-ministro israelense, que ele considera culpado por não ter evitado o ataque terrorista do Hamas e aliados em 7 de outubro. Na abertura da reunião dos ministros das Relações Exteriores do Grupo dos 20, o chanceler brasileiro, embaixador Mauro Vieira, criticou o uso da força bruta e de sanções unilaterais para resolver conflitos internacionais e as ambições hegemônicas e defendeu a reforma do sistema internacional dos mecanismos de governança global. O ministro considerou inaceitável a paralisia do Conselho de Segurança diante das guerras existentes hoje no mundo. O Grupo dos 20 foi criado em 1999, reunindo os 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia, num fórum amplo, primeiramente para que ministros das finanças e presidentes dos bancos centrais coordenassem as políticas econômicas. Foi o reconhecimento de que o mundo mudou, que o grupo dos 7, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá, que eram os países mais ricos do mundo nos anos 1970 e 80, era insuficiente como um instrumento de governança da economia global, que levou à criação do G20, que ficou importante com a crise internacional de 2008. Neste ano, a presidência do G20 é do Brasil, e a outra novidade é que a União Africana passou a fazer parte. O chanceler Mauro Vieira apresentou o G20 quase como uma alternativa ao Conselho de Segurança da ONU. O ministro reclamou que os problemas sociais e ambientais do mundo recebem apenas 3% do dinheiro com gastos militares. A pauta da reunião tem 3 pontos principais: criar uma aliança global de combate à fome e à desigualdade, a proteção ao meio ambiente e o combate ao aquecimento global, inclusive com o financiamento da transição para uma economia mais verde, e a reforma da governança global, ou seja, do sistema internacional, do sistema Nações Unidas. Eu falei que o ministro Mauro Vieira citou o G20 quase como uma alternativa ao Conselho de Segurança da ONU, porque o G20 reflete a pluralidade do mundo de hoje, com várias economias emergentes em ascensão, e o Conselho de Segurança da ONU está congelado em 1945, reflete o mundo do fim da Segunda Guerra Mundial. O problema da reforma é que a ONU foi criada no fim de uma grande guerra, da maior guerra de todas, a maior de todas as guerras. As novas ordens mundiais são frutos de grandes guerras. Em 1648, no fim da Guerra dos 30 Anos, a Paz da Westfália reconheceu o princípio de soberania nacional e a liberdade religiosa, com o objetivo de acabar com as guerras religiosas na Europa. Em 1815, o Congresso de Viena e a Santa Aliança restauraram as monarquias europeias depois das guerras de Napoleão Bonaparte.
que destruíram a ordem na Europa. Em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, a Conferência de Paz de Versalhes criou a Liga das Nações, a primeira organização de caráter universal dedicada à paz mundial. Foi uma proposta do presidente norte-americano Woodrow Wilson, mas o Senado dos Estados Unidos não ratificou a Convenção da Liga das Nações, que nasceu sem seu membro mais importante e se baseava numa defesa coletiva vaga, genérica, sem um mecanismo claro para o uso da força. A Liga não impediu a invasão da China pelo Japão, a invasão da Etiópia pela Itália e a anexação da Áustria e da Tchecoslováquia pela Alemanha nazista. Não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. A ONU nasce em 1945 com o objetivo de, nos termos do preâmbulo da Carta da ONU, preservar as futuras gerações do flagelo da guerra. Para manter a paz, a Carta da ONU dá poderes especiais às 5 grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França e China, membros permanentes com poder de veto de um Conselho de Segurança com poderes para autorizar o uso da força em defesa da paz e da segurança internacionais. A crítica do chanceler Mauro Vieira ao Conselho de Segurança pode ser que falou como se fosse um problema recente, a paralisia do Conselho de Segurança, mas pode ser feita desde que a ONU foi criada. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética vetaram sistematicamente projetos de resolução do inimigo. Até hoje, pouquíssimas guerras foram autorizadas pela ONU, entre elas a Guerra da Coreia, em que os Estados Unidos têm um mandato até hoje para reunificar a Península da Coreia. Na época, em 1950, a União Soviética estava boicotando a ONU, porque a China comunista não fora admitida. A Guerra do Golfo de 1991, para expulsar os iraquianos do Kuwait, foi aprovada com voto a favor da União Soviética, de Mikhail Gorbachev, e a abstenção da China. A guerra dos Estados Unidos contra a Al-Qaeda no Afeganistão, depois dos atentados de 11 de setembro, também recebeu o aval da ONU, e a primeira guerra contra o ditador Muammar Gaddafi, em 2001, também foi aprovada pelo Conselho de Segurança. A guerra contra o ditador Muammar Gaddafi durante a Primavera Árabe. Se o Conselho de Segurança está paralisado com 9 membros, 5 membros permanentes, que dirá com 9, digamos, se entrassem Brasil, Alemanha e Japão. O consenso seria ainda mais difícil. Brasil é a favor de um país da África. Qual seria? África do Sul, Nigéria, e na América Latina, o México e a Argentina não seriam candidatos, ou talvez a favor de uma vaga permanente rotativa para a América do Sul, para a América Latina. Com a Alemanha, a Europa teria 3 representantes. Como observou o embaixador Rubem Recupero, ex-embaixador do Brasil em Londres e Washington, a reforma é improvável porque nenhum país vai abrir mão do seu poder de veto. A China deve vetar a Índia e o Japão, que são inimigos históricos. A Rússia pode vetar um Japão, com quem não assinou um acordo de paz desde a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos aceitam a Índia, a Alemanha e o Japão, mas são reticentes em relação ao Brasil, que tem se manifestado contra os Estados Unidos em vários fóruns. O veto seria mantido, o veto mantido seria uma garantia de paralisia do sistema. Faz diferença ser membro permanente sem poder de veto? Como ninguém espera uma guerra mundial catastrófica capaz de gerar uma nova ordem mundial, a política externa do Brasil talvez deva se concentrar naquilo que o país pode fazer de melhor para ajudar o mundo, como a aliança contra a fome e a desigualdade, a proteção à natureza e a transição para uma economia mais verde, sem o consumo de combustíveis fósseis que agravam o efeito estufa e causam um aquecimento global. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.